Olá, tudo bem com você? Me chamo Marco e sou idealizador do canal Fugindo da Zona de Conforto. E se você é novo aqui e ainda não conhece o canal, no final desse vídeo vai ter um íconezinho com o meu rosto ali. Se você clicar ali, você já consegue se inscrever nele. E eu gostaria de pedir também para que você não esqueça de deixar seu like, de compartilhar, de comentar, para que dessa forma a gente possa fazer com que essa mensagem possa chegar a mais pessoas e atingir e ajudar mais pessoas. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer um testemunho sobre a mão de Deus na venda da nossa casa anterior e na compra do apartamento onde a gente mora hoje. Então, como quem já acompanha o canal há algum tempo, sabe, depois que eu saí da empresa no ano de 2020, alguns meses se passaram e a gente morava numa casa, que era uma casa bem grande. Então somos só eu, minha esposa e o nosso filho, né, que ele é uma criança, e duas cachorrinhas. E a casa, na época que a gente comprou ela para nós, ela pareceu um bom negócio, tudo, só que a casa era muito grande e a gente acabou gastando um pouco mais do que a gente gostaria. A gente teve que financiar uma parte da casa. Então, depois que eu saí da empresa, a gente parou para pensar assim, né? Apesar da gente ter pego uma boa taxa de financiamento e tal, tu pagava um ano de financiamento da casa e aí a gente pedia para o banco passar um resumo, né, de saldo de devedor, e a gente via que essa conta não diminuía nunca, né? Então, era um dinheiro ali que acabava indo pro ralo, assim. É bem como dizem, assim, a casa, a não ser que tu tenha ela alugada ou tu use ela como para alguma coisa que te renda, alguma coisa, a casa já é um passivo por si só. E aí uma casa financiada, então, é o pior dos mundos, né? Então, a gente tomou uma decisão que a casa, ela não atendia a gente do jeito que a gente gostaria. Então, casa grande, tinha uma chapeação na frente, então, principalmente para mim, depois que eu saí da empresa, que aí eu ficava o dia inteiro em casa, então o dia inteiro ali, chapeação, trabalhando e tal, então é um barulho chato, assim, ainda mais para quem tá tentando trabalhar, se concentrar. Então a gente viu, não, acho que vamos vender a casa, né, vamos botar a casa à venda e vamos ver o que acontece. E aí a casa, ela ficou, logo desde o primeiro mês que a gente botou ela à venda, ela teve muita procura. Só que a nossa ideia era que o imóvel que entrasse em permuta, se entrasse imóvel em permuta, ele já servisse para nós para que a gente entregue a casa e fosse morar nesse imóvel. E aí começou a aparecer vários imóveis, apartamentos pequenininhos, uma vaga só de garagem, ou muito distante, ou terreno. Então começou a aparecer negócios que para nós não interessava. E assim passou, mostramos a casa para muita gente. E isso também já estava assim sendo bem desgastante, porque tu tem que estar com a casa sempre limpinha, organizadinha e tal, e às vezes os corretores avisavam de última hora. Então é uma tarefa chata assim vender um imóvel, né? E aí, como eu estava em casa trabalhando, então ficava toda hora me parando, toda hora respondendo gente, então era bem ruim. Então a gente já estava meio cansados assim, mas a gente continuava ali nesse processo de venda, até que um dia apareceram dois corretores lá, tinha uma pessoa muito interessada, a pessoa foi lá, conheceu a casa, adorou a casa. Só que essa pessoa, ela tinha até uma cobertura de valor mais alto que o da casa também. Então ela estava terminando a venda dessa cobertura para ter o dinheiro para comprar a casa. E aí ela compraria à vista. E aí pediram um desconto e tal, a gente chegou num acordo e beleza, tudo certo. Então já tinha até um primeiro contrato assinado lá em casa. E então estava tudo certo para venda da casa e não ia entrar imóvel nenhum. Então a gente nos parecia ser o melhor dos mundos. E aí parei uma semana assim, tudo que eu estava fazendo para ir atrás de imóveis. Aí no primeiro momento a gente queria ou uma casa um pouco menor ou um sobrado, em último caso um apartamento. Mas aí a gente viu que na faixa de preço que a gente queria pagar, sim, as casas não nos agradavam nem um pouco.
sobrado também não conseguimos encontrar nenhum assim que realmente agradasse e que não fosse tão distante. Então a gente começou a olhar apartamentos. E aí tinha boas possibilidades para apartamento, assim, porque tem muito mais à venda, né? E aí acho que em uma semana eu fui ver uns 20 apartamentos, assim, passei, foi bem desgastante também, tinha uns 5, 6 corretores conversando com a gente. E aí eu separei os 4 apartamentos que mais tinha gostado para mostrar para minha esposa, né, junto com os corretores, para a gente tomar uma decisão de com qual ficaria. E assim, nenhum deles era perfeito, assim, do jeito que a gente queria, mas como a gente sempre já imagina, né, perfeito não existe, né, não existe o perfeito. Então, separei esses 4 melhores, tinha alguma coisa que deixava a desejar, assim, ou a distância, a localização, o tamanho. E a gente sempre imaginou, assim, um apartamento com uma sacada gourmet, assim, com uma sala grande pro nosso filho poder brincar e tal. E de preferência numa localização mais central, mas que também não fosse uma rua muito movimentada, muito barulhenta. E aí todos esses que eu havia separado eram todos apartamentos um pouco mais distantes, assim. Mas tudo bem. Aí quando chegou no sábado, no dia que o pessoal ia assinar o contrato de venda lá da cobertura, e a minha esposa ia conhecer os 4 apartamentos que eu tinha separado pra gente bater o martelo, um pouquinho antes de sair pro começo da tarde, o pessoal que estava fazendo a negociação lá dessa cobertura me mandaram prints de conversas assim, e o comprador lá desistiu no dia da assinatura do contrato. Porque assim, era um imóvel assim de valor bem alto assim para a pessoa, então a pessoa já tinha posto o carro, então ela estava indo no limite e no final ela acabou achando uma opção que para ele era mais em conta, mais segura, e acabou desistindo do negócio. E aí acabou com o nosso negócio total, assim. E aí foi bem frustrante pra gente, né? Porque tu cria expectativas e tal. E aí Mas eu sempre disse pra minha esposa assim, cara, se não deu certo é porque Deus está reservando algo melhor pra nós. E olha que nessa época, assim, a minha fé não era nem tão grande quanto ela é hoje. E, e continuamos, né? Continuava mostrando a casa e tal. Aí vem um outro casal, também bem interessado, e aí eles tinham um apartamento, então numa localização mais central, numa rua relativamente tranquila, parecia ser um... Cheguei a dizer para minha esposa, acho que é esse, né? E aí nós fomos lá, eles olharam a casa, adoraram, e aí nós fomos lá conhecer o apartamento e foi bem frustrante, assim. O apartamento não era nada do que a gente esperava, apesar de ser num prédio ótimo, tudo. A posição solar dele era ruim, ele era de fundos, andar baixo, não tinha vista, a vista era de outro pro outro prédio. A sacada não era gourmet, era pequenininha, então, resumindo, a gente não gostou do apartamento. E aí a gente passou pro corretor, né, que, tipo, eles até fizeram uma proposta na casa, a gente passou que não tinha interesse, e aí o corretor disse, mas vocês não vão fazer nenhuma contraproposta? Eu disse, cara, mas a gente não gostou do apartamento. Mas, cara, a localização é ótima, o prédio é ótimo, sabe? Se conseguir dar uma chorada, ele pode ser um ótimo investimento, um ótimo negócio. E aí o corretor fez muito bem o trabalho dele e eu comecei a acreditar na ideia pensando, assim, em negociar, pensando num bom negócio, onde desse para fazer dinheiro, e se a gente não se adaptasse ao apartamento, em alguns meses a gente trocava de novo. Paciência, né? O importante era sair daquele financiamento que a gente só pagava e não diminuía nunca, né? E isso foi numa sexta-feira, que terminou as conversas e tal, e a gente tava naquela. E aí eu fiz uma proposta pro cara, tipo, joguei o valor lá em cima, assim, que era para não fechar. Aí eu disse, se querem mesmo, esse é o valor, porque a gente não gostou do apartamento. Então vai ter que valer muito a pena a nível de negócio para nós, para valer a pena. E aí o corretor disse, beleza, vou falar com eles no final de semana, vamos ver como é que eu vou passar essa proposta e tal, porque é muita diferença. Eu disse, cara, é só assim que a gente aceita. Mas assim, a gente não estava feliz com o negócio. Mesmo se viessem naquele valor, assim, não era um apartamento que a gente gostaria de ir morar. Ainda mais depois daqueles que eu tinha separado pra gente ver e tal. E
Aí no sábado, no final de semana, né, a gente conversou na sexta, eles iam me dar um retorno na segunda pra gente fechar ou não. E no sábado, nós estávamos lá assistindo TV, eu, meu filho, minha esposa, e aí toca a campainha lá de casa. Aí eu peguei, espiei pela sacada, era um casal assim, com uma menina e um bebê. Aí nós desci lá, disseram, nós vimos o anúncio da casa e não sei se ela está à venda, nós temos um apartamento aqui perto, né? Se interessa para vocês, daqui a pouco, né? Pegar em permuta. Aí a gente disse, entrem, né? Tava bem frio, eles estavam com o bebê, eles até não quiseram incomodar, eu disse, não, entrem, né? Aí eles entraram, olharam a casa e adoraram a casa. Porque eles disseram exatamente como está nas fotos, porque muitas vezes as fotos enganam muito o ângulo, né? Tipo, as fotos não mostram exatamente o que é o imóvel. E eles adoraram. E eles disseram, nós temos um apartamento aqui bem pertinho, então a localização seria ótima para nós, assim, bem central, né? Num ótimo bairro, assim, então perto de tudo. E aí eles já tinham algumas fotos do apartamento e eles mandaram para nós pro WhatsApp e nós começamos a olhar assim. E cara, acreditem ou não, assim, de todos os 20 apartamentos que eu fui ver, nenhum chegava perto desse que, assim, que Deus tinha escolhido a dedo para nós. Porque ele é numa localização central, com sacada gourmet, assim, com tudo que a gente procurava, assim. Numa rua sem saída, o prédio é no finalzinho da rua. Do lado tem uma área verde, assim, eu, minha esposa, meu filho, a gente adora árvore, mato. Então da janela da sacada a gente enxerga as árvores, sabe? Então não dá aquela sensação de enclausuramento, porque há muitos anos atrás, quando eu era criança, e olha, faz tempo isso, eu morava com os meus pais em apartamento, mas também se sentia enclausurado, porque era de frente para outro prédio, não tinha vista, era ruim, e eu não queria voltar a morar num lugar assim. E aí apareceu esse apartamento, sabe, com valor, com assim, tudo perfeito para nós. E sem corretor, nada contra os corretores, é claro, mas querendo ou não, não tinha comissão de corretor para pagar. E no final das contas, no domingo a gente foi ver esse apartamento, adoramos ele e fechamos o negócio ali no domingo mesmo. E aí, na segunda de manhã, bem cedinho, eu peguei, liguei para o corretor que estava fazendo a negociação com outro apartamento e disse para ele, cara, sabe, parece até coisa de Deus, assim. Eu disse para ele, mas cara, o pessoal veio, bateram aqui em casa, vieram com o apartamento perfeito, sabe? E eles adoraram a casa, então o valor ficou muito bom para nós. E aí nós fechamos com eles. E aí o corretor até me disse, né? Cara, eles tinham aceitado a tua proposta para fechar com outro apartamento. E aí muitas vezes a gente conversa com Deus, a gente pede, a gente ora e a gente acha que Deus não está escutando a gente. Mas tu quer um time mais perfeito do que esse time perfeito de Deus, que no momento certo ali, um dia antes de fechar uma negociação em algo que não ia nos deixar felizes, sabe? Hoje, repensando tudo que passou, eu tenho certeza assim que a gente não estaria feliz lá naquele apartamento. E aí vem e aparece esse casal com esse apartamento, sabe? Foi um ótimo negócio para ambas as partes. Eles queriam uma casa grande, a gente queria algo mais prático. E aí eu não consegui encontrar o apartamento que a gente sonhava, mas Deus trouxe ele até nós. Esse era o testemunho que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Que muitas vezes a gente ora, a gente pede, a gente acha que Deus não nos escuta. Mas tu pode ter certeza que no momento certo, no momento de Deus, as coisas vão acontecer e vão acontecer de uma forma muito melhor do que vocês poderiam esperar. E no final das contas, o negócio com esse apartamento, ele, a nível financeiro, ele ficou muito melhor para nós do que seria até a própria venda da casa à vista, que para nós parecia ser o melhor de todos.
Alguns podem dizer que é coincidência, mas para quem tem fé, coincidência não existe. Existe um Deus zeloso, um Deus de amor, um Deus que está sempre cuidando daqueles que junto dele estão. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like, de compartilhar, de comentar. E aí, Deus já fez algum milagre na sua vida? Você já teve a mão de Deus agindo a seu favor? Daqui a pouco você pode achar que não. Mas se você parar para pensar, você vai acabar descobrindo de fatos que passaram na sua vida, que pode ter certeza que existe essa inteligência divina, essa inteligência, esse amor de Deus pelos seus filhos agindo a seu favor. Não se esqueçam, estamos juntos, com fé, força e coragem.